Ok, obrigada Renata. Antes de mais, obrigada ao ISA e obrigada à Associação de Estudantes por este convite e obrigada também a todos os interessados pela presença e pela participação. Eu e a Mónica vamos tentar ser bastante breves e sucintas nas nossas apresentações para depois dar espaço às perguntas, porque é nesse espaço de perguntas e de conversa que eu penso que as coisas são mais interessantes. E pronto, isto aqui há sempre um delayzinho quando nós carregamos nos slides para eles avançarem. Deixem-me cá ver. Neste caso o delay está a ser um bocadinho mais longo do que o costume. E pronto. A ver se ultrapassado o delay. E eu vou carregando tanto, não se espantem se depois os slides começarem a correr rapidamente. Pronto, apenas como uma breve apresentação. Eu sou Mafalda Henriques, sou uma das Managing Partners da Loyal Advisory e o motivo pelo qual eu estou hoje nesta apresentação é porque integro a equipa do Centro de Fruitologia Compal desde 2012, ou seja, desde a sua criação. A Mónica Galão é técnica agrícola na Small Compal e depois quando eu passar a palavra à Mónica ela poderá falar um bocadinho dela própria e do seu percurso. Apenas como apresentação muito sucinta da Loyal Advisory, a empresa que dirijo e de que sou fundadora e que represento, é uma consultora de gestão, especificamente uma consultora de gestão de stakeholders. O que é que isto significa? Que somos especialistas na definição estratégica e na operacionalização de projetos que integram a gestão das diferentes partes interessadas de determinado projeto ou para determinados clientes. E o Centro de Fruitologia Compal é precisamente um desses projetos com o qual trabalhamos e tivemos na criação desde o seu início em 2012 com a empresa Small Compal. E é precisamente sobre o projeto do Centro de Fruitologia Compal que eu gostaria, se aqui é o PowerPoint colaborar, que eu gostaria de fazer uma muito breve apresentação. Ora bem, o que é isto do Centro de Fruitologia Compal? Seria errado se eu vos definisse o Centro de Fruitologia Compal como um projeto da empresa Small Compal ou da marca Compal. Porquê? Porque na realidade é um projeto, podemos dizer, multi-stakeholder ou uma plataforma multi-entidades que se reúnem todas em prol de um interesse que é mútuo. É verdade que a ideia foi uma ideia da empresa Small Compal e especificamente da marca Compal. Depois todo o trabalho de financiamento, de gestão e de operacionalização é desenvolvido pela equipa Compal, na empresa Small Compal, mas na realidade é um projeto que só existe porque um conjunto muito diversificado de entidades se reúne em torno de um interesse mútuo. Que interesse mútuo é esse? O da valorização do setor agrícola e especificamente frutícola em Portugal. Como é que nós fazemos isto? Fazemos isto no Centro de Fruitologia Compal através do desenvolvimento de 3 linhas de atuação. Essas linhas de atuação significam que o Centro de Fruitologia Compal desenha projetos e implementa projetos que cumprem 3 grandes objetivos. Um objetivo é o objetivo da formação, e a academia é aquele que nós vamos falar mais hoje. É um objetivo que se prende com o reforçar de competências das pessoas que trabalham no setor agrícola, e este reforçar de competências podem ser competências ao nível da produção agrícola, mas podem ser competências também ao nível da gestão e ao nível do marketing. Sabemos que muitas vezes quem produz a fruta é excelente a produzir a fruta, adora aquilo que faz, mas depois tem algumas necessidades de perceber todas as dimensões em termos de gestão, em termos de marketing, em termos de comunicação. E, portanto, a academia dá a formação que permite aproximar quem faz esta formação de outros profissionais nas várias áreas em que precisam reforçar as suas competências, ou reforçar as suas competências, ou reforçar a sua ligação a equipas técnicas que podem colaborar em reforçar essas competências para quem trabalha no terreno. Depois, a outra linha de atuação é o laboratório, que tem a ver com a investigação e que tem a ver, portanto, com o promover a inovação e, a partir de determinados problemas, promover, reunindo diferentes stakeholders, o chegar até às respostas e até às soluções. E a última linha de atuação é o observatório. O observatório consiste em conseguir perceber os hábitos e as tendências de consumo
das pessoas e depois desenvolver iniciativas, mais do que sensibilização, iniciativas de mobilização para o aumento de consumo de hortofrutícolas. Ora, novamente, eu tenho sempre que dar para aqui 2 ou 3 toques para ir para o slide andar. Conforme eu vos dizia, o Centro de Frutologia Compal reúne uma multiplicidade de entidades de stakeholders e não é um projeto da empresa. Porquê que eu digo que não é um projeto da empresa? Porque, na realidade, aquilo que implementa não apenas coisas que para a empresa possam ser interessantes, mas para todos estes parceiros. Como é que isto é feito? Como é que se consegue chegar até aqui? Consegue-se chegar até aqui porque, a par da Comissão de Gestão do Centro de Frutologia Compal, que é integrado por pessoas da empresa Smol Compal, existe uma comissão consultiva que é integrada por estas entidades que vocês veem aqui nos vossos monitores, e estas entidades reúnem uma vez por ano com a equipa, com a comissão de gestão, para quê? Para que possam conhecer o relatório de atividades daquele ano e para que possam dar os inputs para a construção do plano de atividades nos anos seguintes. E, portanto, é dessa forma que asseguramos, envolvendo e ouvindo estes parceiros que constituem a comissão consultiva, é desta forma que se assegura que as atividades e os projetos desenvolvidos respondem ao interesse mútuo. Por outro lado, depois, na implementação desses projetos e dessas atividades, existem um conjunto muito diversificado de outras entidades que vão desde organizações de produtores, associações de produtores, outras universidades, mas também empresas relacionadas com as energias sustentáveis, com o marketing, etc., e são parceiros que se juntam para promover essas atividades. Uma delas, conforme eu dizia, a própria formação da academia. Mais do que eu vos apresentar slides, eu penso que a forma mais prática será passar aqui um vídeo para vos explicar o que é então o Centro de Frutologia Compal. Com o Centro de Frutologia aprendemos a praticar uma agricultura sustentável e produzir fruta de qualidade. Andámos por toda a parte do país, vimos novas maneiras de produzir, vimos novas experiências, porque ao fim e ao cabo as mesmas culturas feitas de outra forma é sempre inovador e conhecemos muita gente, que é o fundamental. Eu acho que nós na academia, principalmente fizemos um grupo de amigos focados na agricultura, foi muito importante para criar uma rede de contactos. Nós andámos por todo o país e às tantas já parecíamos uma turma de secundário desejosos da próxima viagem. Superou muito as minhas expectativas, a formação, principalmente pela componente prática. É claro que recomendo a participação a qualquer jovem agricultor que esteja no ramo ou não. É uma formação que é sempre interessante. Para nós, enquanto formadores, é fundamentalmente também conhecermos essas realidades das pessoas que querem entrar e nós tentarmos com isto mudar um bocadinho aquilo que é o paradigma da agricultura. Houve uma disponibilidade imediata de toda a equipa formadora para podermos entrar em contacto e solicitar qualquer tipo de ajuda. E mesmo entre colegas, nós ainda hoje trocamos muita informação, ajudamos uns aos outros e inclusive por vezes até fazemos parcerias de negócio. Quando temos visitas na herdade, quando temos compradores de fruta, é sempre uma mais-valia mencionar que ganhamos o prémio da Compal. No meu caso específico, estou a vender fruta para a Compal e é muito interessante e este negócio com a Compal abriu outras portas para outras frutas que nós também trabalhamos. Quando entrei para a academia, quando concorri com o meu projeto, nunca pensei que o resultado pudesse chegar a ter Fruta Minha numa edição do Centro de Frutologia Compal. Quando falamos que um dia poderia ser possível que os formandos fazer um néctar, Deus queira que seja já na nossa edição, e foi. Enriqueci a minha experiência como agricultora, enriqueci a minha paixão ainda mais pela terra e pela fruta. O Centro de Frutologia Compal agrega vontades e competências de muita gente. Sozinhos, a Smol Compal e concretamente a marca Compal não poderia nunca ter feito um Centro de Frutologia com a envergadura e com a ambição que naturalmente este tem. Tem sido interessante verificar aquilo que já antecipávamos, que era, hoje sabemos muito mais de fruta do que sabíamos quando começámos.
Portanto, basicamente é uma apresentação muito breve, mas ao fim e ao cabo, eu penso que as palavras de quem participa são sempre mais fortes do que quaisquer outras palavras. Resumindo, a Academia do Centro de Frutologia Compal é uma iniciativa de formação que aposta no reforço das competências técnicas agrícolas e de gestão dos fruticultores. Como é que isto funciona? Durante este ano vão ser cerca de 2 meses. Durante cerca de 2 meses existem um conjunto de sessões em sala e um conjunto de sessões no terreno. Estas sessões em sala poderão ser ou não presenciais. O ano passado, por exemplo, fizemos a formação toda em ambiente digital, tal e qual como a sessão que neste momento estamos aqui a fazer. É óbvio que em agricultura não podemos fazer tudo digital, nem tudo em sala, e portanto vamos ter de ir para o terreno e há esse tempo disponível para ir para o terreno. Foram 8 anos já de academia. Ao longo destes 8 anos tivemos 84 formandos e foram atribuídas 450 mil euros em bolsas de apoio à instalação. Isto porquê? Porque o processo basicamente consiste no seguinte: quem tem uma ideia ou um projeto para se instalar em fruta, seja um projeto de instalação, seja um projeto de conversão da exploração agrícola, seja um projeto de aumento da exploração agrícola, pode apresentar essa ideia através de preencher um formulário de candidatura que está no site do Centro de Frutologia Compal. Essas candidaturas são avaliadas por um júri e são selecionados 12 formandos, e os 12 formandos fazem a academia. No final da academia, os 12 formandos, cada um deles, apresenta o seu projeto. Pode ser diferente daquele que se candidatou, porque pode introduzir algumas diferenças, ou pode ser exatamente o mesmo projeto. Uma coisa é certa, tem de ser muito mais detalhado. E existe um formulário depois, nessa altura, para preencher e para apresentar o projeto. O projeto, novamente, é avaliado pelo júri, o mesmo júri que avaliou as candidaturas, e os 3 melhores projetos a cada ano recebem uma bolsa de apoio à instalação no valor de 20 mil euros. Muito bem, em 2021, este ano, não vai haver 3, mas irão haver sim 5 bolsas de apoio no valor, cada uma delas, de 20 mil euros à instalação. Na realidade, e do feedback que tenho recebido ao longo destes 8 anos, os 20 mil euros acaba por ser algo interessante e que acaba por chamar a atenção, mas a grande mais-valia, a grande vantagem, os grandes benefícios de participar na academia é a própria participação, pelos conhecimentos que se adquirem, pelo facto de se percorrer o país a conhecer explorações e pela rede que acaba por se construir, quer com aqueles que no mesmo ano frequentam a academia, quer com aqueles que nos anos anteriores frequentaram, porque nós criamos sempre oportunidades de todos se conhecerem e visitarem as explorações uns dos outros, e são nesses momentos de partilha e principalmente nesses momentos no terreno, nas explorações, que é extremamente enriquecedor, muito mais do que os próprios 20 mil euros, que normalmente são uma ajuda interessante. Estas são as fases da academia, eu não as vou correr, porque se vocês estiverem interessados, basta irem ao site e no site conseguem reunir a informação que vos interessa. As candidaturas vão estar abertas até 30 de julho, portanto, se vocês têm uma ideia e um projeto de instalação agrícola, ou de conversão ou de aumento de instalação, eu aconselhava que durante este mês, maio, que possam procurar no site e que até 30 de julho submetam as vossas candidaturas. Também no site está disponível quer um e-mail, quer um número de telemóvel, onde vocês podem tirar todas as dúvidas que tiverem. E depois estas fases que estão aqui descritas, estão lá descritas também no site, mas lá está, qualquer dúvida, e-mail, telemóvel, estamos disponíveis. Ao acederem ao site, vão ter um regulamento. Os regulamentos têm sempre algumas páginas, mas é um regulamento simples, portanto, se o lerem é um regulamento simples e lá indica passo a passo o que têm de fazer para se candidatarem. Estas são algumas imagens, lá está, principalmente no terreno dos anos anteriores. O ano passado, que é a imagem que está aqui no canto inferior direito, é digital, foi naturalmente a imagem do ano passado, e especificamente é a imagem da sessão de atribuição de bolsas, onde tivemos mais de uma centena de pessoas, penso eu que foi mais de uma centena ou perto de uma centena de pessoas, que foi mesmo muito, muito interessante. Apenas algumas curiosidades: os formandos ao longo destes 8 anos têm desde os 18 anos, o mais jovem ou os mais jovens tinham 18 anos, e os mais velhos rondam ali os 50 anos.
Já tivemos portanto, que apoiámos explorações distribuídas por 12 distritos de norte a sul do país. Ainda não tivemos nenhuma participação das ilhas, mas esperemos que algum dia isso aconteça. E, por outro lado, essas explorações cobrem à data mais de 890 hectares em todo o país. Também, por curiosidade, logo no primeiro ano, em 2013, da Academia, um dos formandos foi o Alexandre Pacheco, que era precisamente, na altura, um aluno do ISA e que foi não apenas participante na Academia, mas foi um dos 3 projetos vencedores da Bolsa. No caso do Alexandre, se vocês falarem com ele dir-vos-á isto com muito mais pormenores e melhor exatidão daquilo que eu vou dizer, mas aquilo que ele partilhou comigo foi a Bolsa, não sendo um valor grande, é um valor razoável, não é um valor tremendo comparado com os investimentos envolvidos na agricultura, mas o que é que ele disse? Foi muito interessante porque, enquanto ele esperava os apoios, a Bolsa veio no momento exato para ele reservar as plantas para não perder o timing, para poder fazer a sua instalação e, portanto, isso foi mesmo muito importante para ele. E, portanto, estão aqui também algumas das fotografias depois daquilo que acaba por sair nos órgãos de comunicação social sobre aqueles que participam na Academia. O Pedro Geraldes Barba, no terceiro ano, em 2015, também aluno do ISA, foi um dos participantes. Eu não vou correr este filme, mas se vocês procurarem na net o programa Faça Chuva, Faça Sol no ano 2016, vão lá ver não apenas o Pedro Barba, mas vários dos programas que foram feitos com os formandos da Academia. E, portanto, este era o meu objetivo. Eu sei que vocês querem muito ouvir a Mónica Galão, porque ela é que percebe das questões da matéria-prima com que a Small Compal trabalha, mas este foi o meu grande objetivo de participar hoje aqui nesta apresentação, de vos dizer muito sucintamente o que é o Centro de Frutologia e de vos dizer as candidaturas estão abertas até 30 de julho e, portanto, os interessados, por favor, vejam o site e estejam à vontade para nos contatar. Depois de ouvirmos a Mónica, no final, eu e ela vamos responder às vossas questões e se tiverem questões relacionadas com a Academia, estejam, por favor, à vontade para as colocar. E Mónica, eu penso que agora o Afonso vai passar aqui o controlo da tela para ti. Sim, ainda não me apareceu, mas acho que há sempre aqui um já delay. estou eu a mexer para mim. Certo. Ele dizia aqui, clique. Eu, no meu caso, tive um delay nos slides, só para ir a partir do 15 Já mexeu alguma coisa? Ok. Já mudou, não já? Já não tem a foto, correto? Estamos numa marca a completar 70 anos. Ok, é só para perceber se estamos no sítio certo. Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu gostaria então de falar agora um bocadinho sobre a marca Compal e a evolução desta empresa, que começou como a empresa Compal e hoje em dia se designa como Small Compal, fruto da fusão da Compal e da Small. Bem, a empresa começou primeiro em 1952 no entroncamento, começou por transformar tomate e mais tarde evoluiu para a transformação de fruta. Mudou de instalações e mudou para Almeirim, que é onde eu estou localizada em termos de trabalho e onde existe a unidade industrial, e aqui é onde privilegiou então a transformação de frutas da época portuguesas, nomeadamente no pêssego, na pera, ameixa, maçãs, também na altura alperces, quando começou, também fez marmelo. Pronto, hoje em dia foca-se mais nestas que têm aqui descritas na apresentação, mas o início começou por essas outras frutas que hoje em dia nem temos algumas delas em insumos. Como é que a fruta é selecionada? Nós temos a necessidade de ser muito exigentes na qualidade da fruta porque queremos fazer sumos de qualidade. E como tal, não pode vir tudo, não é? Tudo o que vamos receber para transformação, quando eu sei que há muito hábito de pensar que tudo o que é para a indústria não há uma seleção cuidada, que pode vir do chão, pode vir podre, com pragas, com doenças, o que for, não é verdade. Se essa fruta aqui chegar, vai ser devolvida. Por isso, para vocês perceberem que realmente é necessário aqui algum rigor, ao contrário do que possam pensar. Então, nós vamos selecionar para os nossos produtos
a fruta de preferência nacional. Vamos trabalhar as frutas da época, como falámos, a linha de transformação de fruta que vamos ver mais à frente trabalha numa altura específica do ano e por um período em que existem quantidades para transformar. Esta fruta fresca que nós transformamos tem normalmente origem em cerca de 25 municípios. O ano passado, por exemplo, transformámos cerca de 21.000 toneladas de fruta fresca e aqui estamos a incluir tomate também, porque continuamos a transformar tomate e esse tem um grande peso aqui nesta quantidade. Essa fruta provém de 36 fornecedores nacionais e em 2020 ela teve a sua origem em 92,5% de origem portuguesa, aliás. O que é muito bom e que é gratificante conseguirmos chegar a este número tão próximo dos 100. Eu já dei aqui um bocadinho uma ideia, mas acho que temos que acrescentar que para essa qualidade da fruta que nos chega, não é só a questão da fitossanidade, não é a questão das pragas e doenças, mas é também o grau de maturação, ou seja, a fruta podre não pode ser aceite, não é? A fruta tem que vir num grau de maturação ideal para comer, que aguente 24 horas pelo menos em parque, porque nós quando recebemos a fruta estamos a receber no cais de descarga uma quantidade para a linha trabalhar 24 horas seguidas, o que significa que só recebemos num período durante o dia e temos que acumular ali uma quantidade para ela fazer o processamento. E então não pode vir com um grau de maturação que não aguente esse tempo. O Brix mínimo vai variar depois consoante as frutas e as respectivas variedades também é um tema importante, porque, por exemplo, para terem uma ideia, nós transformamos pêssego de variedades amarelas por dentro e por fora, ou podemos ter algumas variedades que têm a epiderme ligeiramente avermelhada, mas o interior tem que ser amarelo e não pode ter um interior muito vermelho junto ao caroço. Porquê? Porque todas estas características, quando estivermos a fazer a transformação da fruta em polpa, vão fazer com que essa polpa de fruta tenha uma cor alterada. Pode ficar, se for muito vermelho, pode dar um tom castanhado à polpa e não é isso que queremos depois para introduzir nos nossos sumos, não é? Na diluição que vamos fazer. O que significa que há necessidade de selecionar as variedades. O acondicionamento é importante, vocês aqui na imagem veem uma colheita da maçã para caixas, mas quando a fruta nos chega a Almeirim não pode vir em caixas, terá que ser fornecida em palotes de plástico, aqueles palotes que levam 280, 300 toneladas, 300 quilos, aliás, de fruta. Okay? Esta parte aqui só diz respeito à fruta em si no campo. Aqui a fábrica de Almeirim, que é onde tudo acontece, que é onde eu estou localizada, tem uma área de 70 hectares, é um terreno bastante grande. Desses 75 mil metros quadrados são cobertos, temos cerca de 370 colaboradores permanentes e 100 sazonais. Trabalhamos 24 horas por dia, 5 dias por semana. E é a única fábrica em Portugal que integra o processo da transformação e do processo de enchimento, ou seja, é aqui que nós vamos tanto transformar fruta fresca para em polpa de fruta, que depois vamos armazenar em bidões, que vamos depois guardar e utilizar ao longo do ano, porque nós só temos o período sazonal em que a fruta existe disponível em quantidade para fazer transformação. Depois é que podemos utilizar no processo de fabrico ao longo do ano. Antes de passar ao slide seguinte, esta fábrica, para vocês terem uma ideia, é uma fábrica que começou muito mais pequena. Eu, por acaso, tenho a sorte de já estar aqui há alguns anos e acompanhei esta evolução. E em 2002, eu recordo-me das instalações que nós chamamos-lhe a fábrica nova, porque é uma gíria comum aqui na fábrica, mas essa área começou a ser construída em 2002, em 2003 estava a ser inaugurada e tinha uma projeção a 10 anos e pensava-se, isto vai demorar muito tempo a ficar cheio e tal, mas afinal em 10 anos
isto em 2020 que nós estamos, não é? Já passou mais de 10 anos, já estava pronta para outros 10 anos de projeção, porque a área está completamente cheia e com tudo o que existe de evolução tecnológica, porque é essa a grande aposta da empresa, para acompanhar também um bocadinho aquilo que são as tendências de consumo, ou seja, a empresa procura ter soluções inovadoras, quer na embalagem, quer no processo produtivo, quer na transformação da fruta, de forma a que consiga responder então a essas necessidades que vão mudando e que se vão alterando e que é necessário ir acompanhando. Okay? Relativamente ao processo, como é que isto tudo acontece? Então, nós temos a fábrica dividida em duas zonas, uma fábrica de sólidos, que é a fábrica onde vamos então receber a fruta no cais e fazer a sua transformação em polpa. No meio disto tudo há sempre o controle de qualidade, que está na parte da recepção, que está na parte do acompanhar a transformação e depois também na parte já do processo produtivo do sumo em si, ou seja, aqui ele aparece em contínuo, mas ele acontece em separado, ou seja, a fábrica dos sólidos vai transformar a fruta para armazenamento e depois a fábrica dos líquidos vai consumir esses bidões com polpa de fruta conforme as necessidades que tem de produção para cada uma dos tipos de sumo que tem, ok? E vai fazer o embalamento. Nesta parte da recepção da fruta no cais, então nós vamos receber os caminhões, de acordo com a planificação que fizemos semanal. Nós, antes de tudo isto, temos que planear uma necessidade, ou seja, vamos ver o que é que são as necessidades de transformação para a campanha, porque a campanha normalmente começa em julho, às vezes, se possível, um bocadinho mais cedo, depende se temos necessidade ou não de fazer alperce, porque há anos que queremos fazer e o alperce é uma fruta que tem disponibilidade mais cedo, mas como também temos de parar a linha de transformação para fazer manutenção, porque ela não pode trabalhar o ano inteiro sem parar, temos aqui um período que depois temos que ajustar. Então, planeamos as necessidades para a campanha e de acordo com isso vamos começando a transformar conforme as frutas estão disponíveis. Começamos com o alperce, com o pêssego, com a ameixa e em julho, agosto e às vezes um bocadinho de setembro. Em finais de agosto e inícios de setembro temos a pera roxa e a seguir em simultâneo pera roxa e maçã, porque são frutas que se permitem conservar em frio e podemos transformá-las durante mais tempo e depois este período prolonga-se às vezes até março, abril, depende daquilo que nós precisarmos. Okay? Vamos então transformar a fruta. A transformação é apenas a viragem de um palote que tem fruta no interior para um tanque com água e depois passa aqui para uma zona com chuveiros, com uma seleção manual e depois é então transformado. Isto está a andar muito depressa ou muito devagar e eu já não sei onde é que estou. Eu só dei uma mexida no rato, mas não posso mexer no rato porque senão é pior. Peço desculpa. Voltando à frente. Ok, então depois a fruta, no fim, transformada, temos uma polpa, não é? Que vai ser pasteurizada. Essa pasteurização é o submeter a altas temperaturas de modo a eliminar micro-organismos que possam degradá-la, não é? Como aqui diz. E esse processo vai garantir que depois temos uma validade, ou seja, a polpa que nós fizermos pode ter uma validade até 1 ano e meio em parque para consumo ao longo do ano, sem utilização de qualquer tipo de conservantes, ok? Exatamente, este passo faz com que não seja preciso conservantes. Depois daqui, então a polpa de fruta vai ser formulada para dar origem a um produto final, que é aquilo que já tínhamos falado ali um bocadinho anteriormente, e aqui novamente o sumo, no fim de estar formulado, ele vai ser cheio numa embalagem, mas antes desse enchimento ele é pasteurizado novamente, porque como o manipulamos, temos que lhe dar uma pasteurização para ele se conservar depois na embalagem e conseguirmos assim ter uma validade mais extensa. Nós temos duas tecnologias neste momento, ou seja, temos o enchimento a quente e o enchimento acético. O enchimento a quente será mais para as garrafas de vidro e o enchimento acético para as embalagens de cartão e também a PET, embalagens de plástico. As linhas de enchimento dividem-se depois aqui em embalagens de vidro e nas embalagens de cartão, que têm estas capacidades totais,
que aqui tivemos descritas, mas que são o conjunto ou o somatório das diferentes linhas, porque não é apenas uma linha de enchimento a quente, nem é apenas uma linha de cartão, são várias que somam este total. Eu agora não sei precisar exatamente quantas são neste momento, mas eu recordo-me de termos 2 linhas de vidro e de termos umas 7 ou 8 de cartão, já não me recordo exatamente porque já não estou muito dentro dessa parte de processo. De PET temos uma e a respectiva capacidade. Nas embalagens de vidro, após o enchimento e após ter a cápsula fechada, não é, aplicada, elas vão passar por um túnel de pasteurização ou de esterilização que vai completar esse processo, ou seja, vão passar numa zona com chuveiros, com água a diferentes temperaturas e à medida que a embalagem vai circulando no tapete transportador, vai arrefecendo e quando sai no final do túnel já está a temperatura ambiente. As embalagens de PET e de cartão já são cheias de uma forma diferente. No caso do cartão, a embalagem é plana num rolo, como se fosse um rolo de fita cola, que é introduzido dentro da máquina e ela própria é que vai formar a embalagem e introduzir o sumo no seu interior. Quando forma a embalagem, essa formação é feita dentro de um ambiente assético, ou seja, que não há ali nenhuma contaminação, não há contacto com o exterior e é isso que lhe dá a garantia da asepsia. No PET é como se fosse uma embalagem cheia como no vidro, mas em vez de ser a temperatura quente será a temperatura fria e num ambiente também esterilizado sem contacto com o exterior. Fazemos vários testes ao longo das etapas do processo produtivo, a nível de laboratórios, seja a nível microbiológico, físico-químico. Os laboratórios têm que recolher amostras durante o processo produtivo para garantir que tudo aquilo que está a ser produzido se encontra nas condições ideais e que não há falhas, nem erros, nem situações que possam trazer depois problemas para o mercado. Eles utilizam aqui a metodologia também HACCP, segundo o Códex Alimentários, e respeitam as normas de qualidade como a ISO 9001, segurança alimentar, certificação, eu tenho a imagem à frente, não consigo ver, e também as boas práticas de fabrico. A certificação BRC, peço desculpa. Na inovação, vocês, para terem uma ideia, nós todos os anos temos, como aqui diz, mais de 400 receitas desenvolvidas. O que é que isto significa? Significa que a área de investigação e desenvolvimento tem muito trabalho anual para conseguir lançar produtos novos. Testam este número de novas soluções, novos sumos que podem não ser só novos sumos, podem ser outro tipo de produtos que tenhamos, mas que destes nem todos vão ficar, mas que têm que ser testados para até encontrarem uma solução ou uma combinação adequada e que respeite aquilo que é a estratégia da empresa. Neste esforço de reformulação neste esforço de ter melhores fórmulas, temos tentado também ir um bocadinho àquilo que é o padrão que o consumidor neste momento pretende. E neste momento pretende-se produtos com menor açúcar e desde 2017 já reduzimos cerca de 10% em toda a gama de néctares do Compal clássico. E exemplo para vocês verem, por exemplo, aqui nos últimos 20 anos a redução no pêssego, no tutti e na pera ronda aqui perto dos 30%, mais ou menos. Okay? O que é um grande esforço e que tem que ser gradual, não pode ser muito rápido, porque o consumidor, se nós de um dia para o outro tirássemos esta percentagem de açúcar, iria perceber, não é? E assim a mudança é tão gradual que realmente já não existe tanto açúcar e não se nota essa diferença. Noutras gamas que nós temos agora aqui para falar um pouco também, para perceber aquilo que nós fazemos como inovação, é um objetivo da empresa lançar sempre alguns sabores diferenciadores e
criou-se aqui a gama Origens, que é uma gama que procura ir ao encontro daquilo que se faz de melhor e daquilo que existe com qualidade no nosso país em termos de frutas. E que haja quantidades, que isso também é uma necessidade para podermos transformar, temos que ter quantidades. Este ano iremos lançar 4 sabores, mas neste momento já temos 2 deles lançados, que vocês aqui veem, que serão a edição do figo da piteira e do maçã de alcobaça. Ainda virão mais 2 que não posso ainda revelar. Na gama Vital, esta é uma gama que entra na geração dos néctares sem açúcar, não é? Adoçados unicamente com stevia, e que pretende ir ao encontro também dessa necessidade de redução do açúcar, contribui, não é? Para a redução. Desculpa, que isto já andou depressa. A gama Veggie, onde nós utilizamos 100% de fruta e vegetais para aumentar o consumo de fruta e vegetais para os nossos consumidores. Foi uma gama criada especificamente com esta intenção. Ela tem sempre maior quantidade de vegetais do que de fruta, porque não quer ir pela versão sumo normal, néctar, não é? Apenas com fruta. A vertente é um consumo equilibrado de vegetal, com maior porcentagem de vegetal, sem adição de açúcar. E depois para as famílias, há necessidade de termos embalagens com um formato mais alargado, porque uma embalagem pequena para uma família não é suficiente, e por aí temos que ter então uma gama também alternativa para acompanhar as refeições e para as famílias. O Essencial foi um produto desenvolvido para novo, uma inovação completa, não existia este conceito, com o objetivo de possibilitar a todos os portugueses e todos os consumidores a possibilidade de levarem uma peça de fruta para o seu trabalho, para a escola, para onde necessitassem, sem terem que andar a descascar, sem terem que andar com esse trabalho que é difícil em alguns casos e que permite que consigam ingerir uma peça de fruta na forma mais simples e com o mesmo valor nutricional que é necessário. Neste momento temos então estas 3 gamas, não é? O Essencial Kids, mais dirigido para as crianças, e depois um Essencial mais dirigido para quem faz algum desporto e que pretende aqui uma qualidade com mais fruta, que é importante para as necessidades nutricionais de cada um na sua atividade. E não sei se é por último, mas se não é quase, temos aqui também outra inovação muito interessante, que foi o lançamento da gama Sumo, com 2 M's, que é um produto premium, porque é feito apenas com fruta espremida, não tem águas, não tem concentrados, não tem adição de açúcar, é feito com o melhor que a fruta tem. Ou seja, vamos selecionar da fruta que vamos transformar na nossa fábrica aquela que tem melhor qualidade daquela que estamos a receber. Ou seja, quando recebemos no cais a fruta, ela é feita uma triagem e toda aquela que tiver condições em termos de Brix, acidez, tudo o que é necessário para a qualidade da polpa, superior às outras que estamos a receber, ela é colocada de parte e depois é utilizada para este sumo em particular. É segregada de forma separada das outras frutas, e por aí conseguimos então produzir um produto ainda melhor, não denegrindo os outros que são bons, mas este tem uma qualidade diferente porque é uma seleção que conseguimos fazer à chegada da fruta nas nossas instalações. Por último, temos aqui o Compal da Horta. Não é um produto novo, não é? O Compal da Horta em grão é um produto que já existe há muitos anos e faz parte da história, e além disso é a leguminosa da eleição para os portugueses, não é? O nosso bacalhau com batatas e grão é tradicional no Natal. Além disso, não só no Natal, mas todo o ano. E como tal, nós temos procurado, não só por este motivo, mas também pelo facto de a população mundial ter uma tendência de aumento, das leguminosas ser uma fonte de proteína
muito interessante para substituir outro tipo de alimentos e aumentar também assim a incorporação de vegetais na alimentação. Nós tentámos procurar aqui que houvesse produção nacional e associarmos-nos aqui a uma empresa que fez parceria também com o ENIAB e com a Universidade de Évora, nos seus primórdios de empresa, onde tentaram fazer alguns testes de forma a ver se era possível produzir na região do Alentejo, na zona do Alqueva, grão de bico. Testaram também noutras regiões, mas a região de eleição será o Alentejo. Porquê? Porque tem grande qualidade e permite fazer aqui um produto, não é para nós, ainda não é valorizado como tal, mas é interessante podermos utilizar um produto 100% português, que é o grão de bico. Neste momento, a nossa produção de grão de bico, em termos de fabrico, ainda não é toda de origem portuguesa. Isso era a nossa ambição, mas infelizmente ainda não há produção nacional que nos permita ter esse volume para as nossas necessidades. Daí estar a falar um pouco no grão de bico, porque é uma leguminosa que pode ter interesse. Vocês que estão no ramo agrícola ou que estão a estudar nesse sentido, eu sei que pode ser interessante, sei que não é das culturas mais produtivas, mas existem alguns apoios que podem ser interessantes para essa cultura e fica aqui a dica que se calhar como hipótese para o futuro podem ter aqui algum interesse em termos produtivos nesta leguminosa. Outras também são bem-vindas, mas neste momento temos que começar por algum lado e temos que ter, para conseguirmos chegar ao 100% português, tínhamos que ter mais áreas a produzir. Posso-vos dizer que daquilo que nós comprámos em 2020 para as nossas necessidades, 60% já era português. Ainda não chega, mas ainda não chega para dizermos na embalagem que é tudo português, que era o que nós gostaríamos, mas e só podemos dizer alguma coisa quando isso chegar a essa parte, mas era importante, e é aqui que vocês que estão agora neste momento na escola e que estão a pensar naquilo que vai ser o vosso futuro e provavelmente alguns irão por estas vertentes leguminosas ou outras, espero que fique aqui uma dica para uma utilização futura se vos interessar e para pesquisarem e para tirarem algumas dúvidas depois no futuro. Agora passo à Mafalda, que será ela que vai dar continuidade aqui à explicação sobre os centros de frutologia e deixamos depois as dúvidas para o final, possam ter. Ok, também. Obrigada, Mónica. Vamos lá ver se eu já consigo. E, portanto, é só mesmo para terminar e fechamos da mesma forma que iniciámos com o Centro de Frutologia Compal. E porquê? Porque quando falamos de inovação, o próprio Centro de Frutologia Compal tem sido dado como um exemplo de inovação. Porquê? Porque o modelo de trabalho colaborativo multi-stakeholder que representa é definitivamente uma inovação e que portanto, é algo que neste momento a Small Compal e a Compal já fazem há quase 10 anos e, portanto, é algo... o MIT está a falar nisto há relativamente menos tempo do que o número de anos que nós já trabalhamos isto no Centro de Frutologia Compal. Portanto, não deixa de ser um exemplo de inovação. A própria forma como o Centro de Frutologia Compal tem trabalhado a criação de network e a partilha de experiências e a transferência de conhecimento são naturalmente exemplos de inovação. A Quinta Pedagógica dos Olivais, o Centro de Frutologia Compal trabalhou com eles na criação de um pomar pedagógico que desde o início se assumiu também como diferente por ser interativo e, portanto, logo na altura que foi criado utilizava os QR Codes como que para pôr as árvores a falar com as crianças, porque a partir do momento que tirassem o QR Code retiravam uma série de informação sobre as árvores e sobre as frutas. E o próprio mapa das frutas do OPI e IGP de Portugal, que a Mónica tem ali uma versão original atrás dela, portanto, foi também um trabalho feito com vários stakeholders. E depois,
Sabemos que muitos dos produtores que frequentam a Academia do Centro de Frutologia Compal não produzem com escala suficiente para produzir para uma edição normal de um sumo ou de um néctar Compal, mas o que é que acontece a cada ano? A cada ano há uma combinação ali de alguns fruticultores com a equipa Small Compal e acabam por surgir novos sabores que são lançados em edições limitadas, lá está, porque muitas vezes não há a tal produção em escala que permite uma edição normal. Mas, por exemplo, o ano passado, quando a Compal lançou o pera do Oeste e framboesa, este foi uma ideia que nasceu precisamente no Centro de Frutologia Compal, foi um sabor e uma cor, porque os olhos também comem, foi um sabor e uma cor vencedores e que depois acabaram por passar para uma edição. E, portanto, fechamos aqui o ciclo quando falamos de inovação e, neste momento, passamos a palavra para vocês e para as vossas questões. Não sei se a Renata quer assumir aqui as rédeas. Pois, se alguém tiver questões, é agora a hora. Boa tarde, eu tenho uma questão. Aceitam estágios de verão ou estágios remunerados? Pessoas para estágios? Eu imagino que a pergunta seja para a Small Compal, é isso? Ou é para a Loyal? Eu estou a brincar, eu penso que seja para a Small Compal. Eu sei. Não sei se temos a pessoa connosco ideal para responder, mas Mónica. Pois, é assim, não vos sei responder a isso em concreto, sei-vos dizer que existe um e-mail que se chama, ou que eu posso designar como carreiras@smallcompal.pt, onde podem enviar um pedido de informação nesse sentido para tentarem esclarecer. Eu sei que há estágios todos os anos. Neste momento, com este cenário que vivemos, não sei como é que as coisas estão nem quais são as condições, não é? Mas não custa perguntar e depois, se não conseguirem, eu posso partilhar também aqui o meu e-mail, se necessário, para vos ajudar. Ou para vos encaminhar para alguém caso esse não obtenha a resposta por essa via, está bem? O meu e-mail é sempre o nome, ponto, o primeiro nome, ponto, o último, @smallcompal.pt, ok? monica.galão@smallcompal.pt. E fica aqui a partilha, se for caso de não conseguirem contacto ou explicação, estejam à vontade, está bem? Obrigada. Não. Já agora, relativamente à formação na academia, eu não me percebi muito bem se disseram isso, eu não apanhei um valor para os formandos. O valor da formação. O valor como assim? Não há um valor, portanto, os formandos não têm que pagar um valor. Porque, Ok. portanto, Era essa a pergunta, sim. quem tiver um projeto, e pode ser um projeto de instalação de raiz, podem se instalar pela primeira vez, ou não, podem converter, portanto estão, e vamos imaginar, numa fruta e passar para outra fruta, ou vão aumentar, estão numa fruta e querem aumentar a instalação. Podem candidatar-se, não têm que pagar nada pela inscrição, inclusivamente existe uma bolsa que é atribuída a todos os participantes que são selecionados de deslocação para andarem pelo país a visitar as várias explorações, e depois no final apresentam o projeto detalhado, o projeto é avaliado pelo júri, o júri é composto pela DGATR, pela Confagri, pela AJAP e pelo ISA, e os 3 vencedores a cada ano, este ano não são 3, são 5, recebem uma bolsa de 20 mil euros para apoiar a instalação, a conversão ou o aumento da exploração frutícola. Os dados em detalhe estão no site, porquê? Por exemplo, se tivessem grão, o programa da academia não é para grão. Pode ser, não é? Portanto, se tiverem leguminosas, se for um projeto de leguminosas, não. Neste caso é para frutas, e as frutas, o grupo de frutas é bastante alargado, mas as frutas todas que estão contempladas na formação estão lá descritas e, portanto, é apenas verificar se o vosso projeto se integra naquele grupo de frutas. Ok, obrigada. Não sei se há mais alguma questão, mas penso que se não houver, podemos encerrar a sessão. Questões, comentários? Nós da nossa parte, se pudermos ter também o vosso feedback, se foi interessante, se correspondeu às expectativas, também seria, para nós era importante.
Sim, quanto a isso, achei bastante interessante mesmo e agradecer desde já a participação e o interesse. Obrigada, Renata. Obrigada. Eu também eu também achei bastante interessante e já há muito tempo que queria ouvir mais sobre a empresa Compal, porque pronto, eu sou da engenharia agronómica e sempre tive interesse, até porque eu gosto muito de fruticultura e pronto, estou a pensar ir para esse ramo e achei muito interessante. Obrigada. Ainda bem que podemos ajudar nos esclarecimentos e na explicação sobre o que é a empresa, para quem tinha dúvidas ou quem não conhecia, e ficaram assim a conhecer um bocadinho melhor. Quando pudermos voltar a receber visitas, podem colocar depois um pedido de visita às instalações para conhecerem a fábrica no período de verão, que é a altura em que há mais transformação, com a possibilidade, têm que pedir, nesse pedido que fizerem, têm que indicar que gostariam de ver a transformação da fruta, porque as visitas normais não passam lá, tem que ser uma coisa dedicada, está bem? Eu adianto já que é mesmo Obrigada. muito importante, vale mesmo a pena ir ver, até porque não é uma fábrica com características comuns neste país, é única. Eu sei que sou suspeita para falar, mas não sou Small Compal e posso-vos garantir que é de facto uma fábrica muito não há muito muitas fábricas no eficaz. mundo assim, com esta inovação, não, e com este tipo de instalações. Exatamente. É mesmo isso. Bem, se não há mais dúvidas, está tudo esclarecido. Pois, se não houver mais dúvidas, então penso que podemos encerrar a sessão.